A Nintendo liberou a sessão de perguntas e respostas entre Furukawa, presidente da empresa, e os acionistas investidores. E tô trazendo aqui como prometido para vocês no último vídeo. Furukawa falou coisas interessantes, como por exemplo, as vendas de Switch 2 abaixo da expectativa no ocidente e também a projeção de aumento do console no próximo ano fiscal por causa do preço das memórias RAM, que está absurdo, está uma loucura. Além disso, galera, mesmo eu trazendo para vocês aqui que a Nintendo bateu recordes, ela tá seguindo a previsão, vai ultrapassar a previsão de vendas do Switch 2, está vendendo software muito bem, jogos muito bem, e conseguiu ter um lucro muito maior comparado com o ano anterior. Está havendo ainda um terrorismo referente ao sucesso do Switch 2. Portais de notícias em troca de clique estão queimando o console, mesmo com números muito positivos, estão caçando pelo em ovo para poder conseguir o clickbait referente a falar mal do Switch 2 e da Nintendo. Os números estão ótimos, estão super positivos, mas eles estão criando preocupações que de fato são preocupações, mas estão elevando a máxima potência para tentar mostrar que o Switch 2 pode ser um fracasso, quando os números só apontam para o contrário. Bora falar sobre tudo isso, todas essas bombas aqui nesse vídeo agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Vou transicionar a tela, 1, 2, 3 e... Estamos aqui no site Digplay News, galera, canal digplay.com ou digplaynews.com, pessoal. Primeiro de tudo, foi anunciado uma Nintendo Direct Partner Showcase para amanhã, dia 5, às 11 horas da manhã. Eu vou fazer a cobertura a partir de 10h30 da manhã, ao vivo, tá? Não vou entrar muito no mérito do que a gente pode esperar ou não. Já tem um vídeo aqui no canal sobre o que o Nate The Hate falou, então dá uma olhadinha aqui na aba vídeos, porque isso vai envelhecer muito rápido, né? E se você tá vendo esse vídeo antes... Acompanha comigo na live amanhã. Se tá vendo esse vídeo depois da live, vai na aba aqui de ao vivo e veja como é que foi a cobertura e acompanha tudo sobre o que foi anunciado lá na aba vídeos, beleza? Eu quero falar para vocês, pular diretamente aqui para essa notícia aqui, que é o presidente da Nintendo diz que as vendas do Switch 2 no ocidente foram abaixo do esperado. Vambora. Bom, o que aconteceu? A Nintendo divulgou a sessão de perguntas e respostas. Ela divulgou ainda em japonês, não tem ainda em inglês traduzido. Então o que eu fiz? Eu peguei o arquivo, joguei no chat GPT e ele traduziu para mim de forma integral, né? Original no japonês para português, tá? E eu li e vou pincelar algumas informações aqui que eu julgo importantes para a gente conversar. A primeira delas é sobre a memória RAM e o impacto na rentabilidade do Nintendo Switch 2 e se há possibilidade de aumento de preço no futuro. O que o Furukawa falou foi o seguinte, tá? Que esse aumento, esse recente aumento, não teve impacto significativo na rentabilidade do hardware durante o período acumulado do terceiro trimestre, né? Que foi os últimos dados que eles anunciaram, que foi de outubro a dezembro. E também não se espera que esse impacto seja grande no quarto trimestre, entre janeiro e março. Contudo, se o aumento dos preços dos componentes se prolongar além das expectativas, isso pode exercer pressão sobre a rentabilidade nos próximos períodos e responderemos com cuidado conforme a condição do mercado, tá? O que ele diz é que ainda não há nenhuma decisão tomada. Então ele diz que por enquanto tá tranquilo, tá maneiro, ele pode segurar lá esse aumento porque não é um aumento muito significativo, então não tem por que ele reajustar o valor do hardware, do preço do Switch 2 para poder compensar esse aumento. E mais pra frente eles voltam a tocar nesse assunto, tá? E aí, também de novo da memória, de aumento, e ele fala o seguinte, o ambiente externo é incerto, com variações cambiais e outros fatores, mas evitar uma situação em que cada unidade seja vendida com prejuízo é uma premissa que procuramos manter. Então assim, se aumentar muito o preço da memória RAM, eles vão ter que aumentar o preço do Switch 2 porque eles não querem vender consoles no prejuízo, ok? Mas a perspectiva é que não aumente tanto, né? É só caso realmente vá além do planejado deles. Bom, segunda pergunta aqui também interessante, tá? Fala sobre forecast. A pergunta de acordo com as mudanças cambiais, taxação, região de hardware, etc, né? Considerando as vendas de hardware e software no Japão, ficar acima do esperado do que no exterior, então a razão pelo qual os números de vendas de hardware não foram revisados ainda não está clara. Eles estão dizendo o seguinte, olha, vocês venderam mais no Japão, venderam menos que esperavam no ocidente.
por que vocês não reajustaram o forecast, ou seja, a previsão de quanto vai ser vendido de Switch até o final do ano fiscal, que é 19 milhões até o 31 de março de 2026. E aí o Furukawa falou o seguinte, observa-se que as vendas no Japão ficaram acima das expectativas, enquanto as vendas no exterior foram um pouco mais fracas comparadas às nossas projeções anteriores, né? Então, por causa justamente desse balanceamento, tudo isso aqui é ele falando, escrevendo isso, tá? Justamente por causa desse balanceamento, né? Questão cambial, etc., que eles resolveram não mexer. Um lado aumentou, outro lado diminuiu a expectativa, né? Não as vendas. As vendas estão muito boas. Então eles resolveram manter. Porque mantendo, eles acham que sim, que vão suprir, vão conseguir chegar nessa meta, que a gente sabe que vai chegar, eu já falei isso no último vídeo, quem não viu, dá uma olhadinha no último vídeo, e por isso que eles não mexeram nessa previsão, beleza? A próxima pergunta aqui que eu acho relevante, já foi também de aumento de memória, também de memória, vamos ver aqui a última, acho que é isso, na verdade, acho que isso é o mais importante, na verdade. Não tem coisa muito mais importante, não. Essa é a resposta dele referente ao aumento de preço. Tudo depende se as memórias vão aumentar muito, mas por enquanto, até final de março, não tem previsão de aumentar preço de nada, tá? E também, as vendas no Ocidente foram abaixo do esperado. E uma coisa que ele fala aqui, que eles citam o porquê que vendeu mais no Japão, eles acreditam que por causa de Pokémon Legends EA e também por causa de Kirby Riders, foram um dos motivos de ter vendido mais no Japão, que são jogos que têm um apelo muito forte no Japão. E a line-up acredita que não foi tão forte para o Ocidente, por isso que teve essa discrepância aí. Interessante falar sobre isso também, tá? Galera, agora eu quero trocar uma ideia com vocês, porque é um ponto bem complicado, tá? E o que aconteceu? Com essa divulgação de dados da Nintendo, que eu fiz no outro vídeo, vejam o outro vídeo, que tá bem completo, que eu fiz, tá? Vou deixar nos cards aqui também. A gente conseguiu ver que a Nintendo teve margem de 99% de lucro do ano passado, comparado com o ano passado, lucro líquido de 50%, né? O Switch 2 tá seguindo o planejado, né? Já ultrapassou o que eles planejaram na primeira previsão, que era vender 15 milhões até março de 2026, eles aumentaram para 19 milhões, e eles estão com 17. Então eles passaram a primeira previsão que eles já tinham alterado, e estão quase chegando na segunda, e com certeza vai conseguir chegar, né, na de 19 milhões. Os jogos estão vendendo bem, a Nintendo teve lucro, então assim, os números estão positivos. Só que o lucro da Nintendo líquido poderia ser maior, se não fosse o alto custo do Switch 2, se tivesse vendido mais software, vários Cs acontecem ali, que poderiam ter mais lucro. Mas veja bem, os lucros foram altos, não foram baixos. Tiveram lucro. A empresa conseguiu fazer o que toda empresa sonha. Aumentar lucros comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso foi feito. Só que a galera, analista, né, tá pegando pelo em ovo os pequenos dados ali, as pequenas nuances ali, e tá tentando mudar a opinião pública, e tá tentando queimar o Switch 2 de qualquer forma, pra poder mostrar que tem um grande problema escondido. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vou transicionar a tela aqui. 1, 2, 3 e... não foi? Agora foi. Falhou meu dedo, tá fraco? Tá fraco meu dedo. Essa é uma postagem de uma matéria da Bloomberg. Esse cara aqui, ele é um redator, um colunista da Bloomberg. O que a matéria fala? Os resultados financeiros da Nintendo não foram nada animadores. Cara, nada animadores. O Switch 2 vendeu 17,3 milhões de unidades. É o console mais vendido da história da Nintendo. É o console mais vendido rapidamente da história de consoles em geral de mesa. Vendeu mais do que o Switch 1 no mesmo tempo de vida. O Switch 1 com mais não sei quantas semanas não conseguiu chegar no número que o Switch 2 está vendendo agora. Mario Kart 8 vendeu milhões. Donkey Kong Bonanza, milhões. Pokémon Legends EA, 3.8. Kirby 1.7. Tá vendendo milhões. Entrou dinheiro. A Nintendo aumentou o número de caixa dela. Dinheiro vivo na conta dela. Os números são todos positivos. Mas o cara chega aqui e fala, os resultados financeiros da Nintendo não foram animadores. Como que não foram animadores? Se tá tudo positivo.
embora se fale muito sobre problemas, desde o consumo de memória até ameaças de inteligência artificial, a Nintendo já falou sobre esses dois problemas. O primeiro, ela já falou, eu já falei, já expliquei isso aqui pra vocês na primeira matéria, então não vou repetir, por isso que eu quis falar aquela primeira do que essa. E sobre a inteligência artificial, a Nintendo também já falou que não vai utilizar a inteligência artificial para poder trocar, né, para poder substituir a mente pensante deles, porque eles acham que isso é o grande centro, o grande coração do sucesso da Nintendo. Então isso não existe na Nintendo. Isso não existe na Nintendo. Isso não existe. A Nintendo já respondeu sobre isso. O principal motivo é simples. Ao contrário do seu antecessor, o Switch 2 ainda não possui muitos jogos imperdíveis. Meu artigo mais recente disponível gratuitamente. Então assim, de novo, Mario Kart World tá vendendo bem. Donkey Kong Bonanza tá vendendo bem. Cara, o console tem 17,3 milhões de unidades. Donkey Kong Bonanza vendeu 4,4, se eu não me engano. É basicamente um terço da base instalada. Pouco menos. Mario Kart World vendeu 14 milhões. De 17 milhões. Ah, tem um bundle. Beleza, a galera comprou com bundle. Pokémon Legends EA vendeu quase 4 milhões. Mesmo tendo o mesmo jogo no console que é da própria Nintendo com mais de 150 milhões de unidades vendidas de base instalada. Os jogos estão vendendo no Switch 2. Não importa se não é imperdível para um, se não é imperdível para outro. O console está vendendo, a galera tá migrando do Switch 1 pro Switch 2 e os jogos estão vendendo bem. A Koei Tecmo anunciou que o Hyrule Wars Age of Imprisonment vendeu mais de 1 milhão de unidades. O Switch 2 ainda não possui muitos jogos imperdíveis. São 7 meses de console. Tem Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Hyrule Wars Age of Imprisonment e Kirby Air Riders. Não vou citar os menores. De 7 meses, 4. Fora Metroid Prime 4 e Pokémon Legends que foi um grande sucesso, que é CryEngine. Vocês podem não achar que a line-up do Switch 2 está do Switch 1, porque ela não está. Realmente, o primeiro ano do Switch 1 foi mais forte. Mas como que isso faz com que os números não sejam animadores? Como isso faz com que o console fique desinteressante? Como isso é uma preocupação pro futuro? Se tem Direct batendo na portinha, a gente acabou de receber um anúncio de uma Direct Partner Showcase. A indústria sabe que vai ter uma Direct tradicional da Nintendo. A Nintendo vai anunciar jogos dela ainda, gente. Como pode ser? Como pode alguém escrever um artigo desse? Me explica. Se não for pra clickbait. Me explica. Outro artigo da Bloomberg. Vindo do Takashi Mochizuki. As ações da Nintendo despencaram após a divulgação do balanço de ontem. As preocupações com as perspectivas futuras parecem estar se espalhando, alimentadas pela baixa rentabilidade do hardware Switch 2 e pelas vendas de software um tanto fracas. Switch 2 é um console novo. Eles mesmos falaram que as peças estão caras, a memória tá caro. É um console parrudo. Console novo no mercado. Console novo não tem margem de lucro gigantesca. É óbvio que a rentabilidade do hardware novo vai ser menor do que do hardware antigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. As vendas de software um tanto fracas. Quem conseguiu fazer números maiores do que esse? Quem? Me diga. Me indica qual console no seu lançamento, não Nintendo, que conseguiu emplacar um jogo de lançamento 14 milhões, 17 milhões de base instalada. Qual? E um jogo em seguida batendo 4.4. O outro 3.8. O outro 1.7. No intervalo de 7 meses. 4 exclusivos. Juntando todos eles, passa 20 milhões de unidades vendidas. Qual console? Não é possível. E vamos falar de ação. A ação da Nintendo realmente caiu. A ação caiu, ela tava em 11 mil nesse valor aqui, ela caiu para 9 mil, que teve aquele burburinho todo, caiu 35%, oh meu Deus, o Switch 2 tá falindo, a Nintendo tá falindo, Switch 2 interessante, isso aqui lá.
Veio o número da divulgação da Nintendo, tava em 9.800, caiu para 8.900. Caiu de novo. Tá aqui, o gráfico tá aqui, não mente. Isso é real. Agora olha quem tá aqui do lado. Olha que interessante quem tá aqui. Sony caiu 4,56 no mesmo período. Capcom caiu 9,86 no mesmo período. Aí você vê quem cresceu, Mitsubishi. Quem cresceu? Toyota. O que que tem em comum nas ações que estão em queda e o que que tem em comum nas ações que estão em alta? As ações que estão em queda são ações de empresas que têm games atrelados. A Sony não apenas games, mas também tem games atrelados. As ações que estão em alta são de carro. Então, se você pega o panorama, só a Nintendo caiu? Não. A Nintendo pode ter sido a que caiu mais, já que a Capcom caiu 9,86, a Nintendo caiu 10,98. Mas a Capcom caiu. A Sony caiu. O que a gente leva em consideração? O mercado de games ao todo está em queda na bolsa do Japão. Então, como eu posso dizer que essa queda da Nintendo é só por causa dos números ruins? Não tão expressivos? Não é, gente. Todas divulgaram seus números. E nessa época, os números caem. A ação cai e sobe o tempo todo. Eu gosto de brincar. A ação é que nem o funk. Ela desce, sobe e quebra de ladinho. Ela está quebrando de ladinho agora. Ó. Tá numa linha. Tá quebrando de ladinho. Ela desce. Ó, vou botar aqui um intervalo de 5 anos, ó. Ó. Ela tá quebrando de ladinho, ela sobe. Ela desce e quebra de ladinho. É isso, a ação. É assim que funciona. Ação, acionista, mercado de ação é imediatista. Imediatista. Isso aqui, essa queda, não define que o Switch 2 vai ser um fracasso. Não define que a Sony está beirando ao colapso. Não define que a Capcom está no pior momento dela. Não, a Capcom está no melhor momento dela. Resident Evil Requiem bombando. A galera toda interessada. Ela vem de vários sucessos. Monster Hunter Worlds, Monster Hunter Wilds. Street Fighter 6 também é um bom sucesso. Todas as franquias, toda a remodelação que a Capcom fez desde a 8ª geração até agora, sucesso. Vamos dizer então que o Resident Evil Requiem é um fracasso? Resident Evil Requiem é um fracasso. Por quê? Ah, porque os últimos 3 saíram e a ação da Capcom caiu 10%. É o que estão fazendo com a Nintendo. É o que estão fazendo com a Nintendo. A Nintendo divulgou números positivos. Estão arrumando desculpa para dizer que o Switch 2... Ó, não sei não, hein? Não sei não, hein? Pô, cara. Contra fatos, não há argumentos. Contra números, não há narrativa. Quer dizer, você pode inventar uma narrativa pegando os números, mas você vai distorcer ela. Tudo tem contexto. Tudo tem uma explicação, tá? Agora, os números evidenciam um fato. A Nintendo está positiva. A Nintendo está batendo recorde. O Switch 2 está batendo recorde. O Switch 2 está vendendo muito. A galera está migrando do Switch 1 para o Switch 2. A galera está comprando jogo. A galera está comprando console. Vamos ter Direct, todo mundo sabe. Vamos ter mais anúncio, todo mundo sabe. Mas não tem nada de perigoso, nada de absurdo. Pelo contrário, os números estão muito bons. E é o que os números mostram. Agora, enquanto tiver Bloomberg, Video Game Chronicles, Wall Street Journal, todo mundo falando, a ação da Nintendo tá caindo, a galera não tá gostando, a galera não tá comprando o jogo. Isso que acontece, isso aí a galera fica tentando manchar a imagem e acabar com a imagem no cansaço. Isso vira como se fosse comoção pública, né? Comoção universal. Ou então, estando batendo no martelo, as pessoas começam a acreditar nisso, e isso chega no vídeo do investidor. O investidor sabe de videogame? Não! A Sony não sabe nada de videogame. Aí começa a ver um monte de notícia, um monte de portal publicando. Ih, tá meio estranho. Ih, tá meio esquisito. Começa a vender ação. E a ação cai. Sensacionalismo.
terrorismo é o que estão fazendo com a Nintendo e com o Switch 2, com números positivos. O console de vento em polpa. Direct aí anunciado, partner, Direct nacional na portinha, Nintendo com um monte de jogo pra anunciar. Terrorismo. Beleza, galera? Gostou? Dá um like, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nos sociais, canal de Pay no Twitter, Instagram, no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui! Os jogos e consoles da Nintendo te transportam para um mundo de magia e diversão, mas às vezes a barreira do preço te dificulta alcançar esse mundo. E é para isso que existe o Dig Ofertas, canal de promoção no WhatsApp e no Telegram, que te avisa todas as promoções, melhores preços de jogos e consoles da Nintendo. Lançamentos de Nintendo Switch 2, que custa R$ 440, você consegue comprar antes do lançamento por mais de R$ 100 de desconto. Jogos já lançados, às vezes com 140, 150, já bateu R$ 200 de desconto. Então se você quiser entrar para esse mundo mágico da Nintendo, se divertir pagando bem menos, canal Dig Ofertas, link na descrição.